Combate, a trincheira do contribuinte. Menos impostos, mais empregos. Boa noite, amigos e amigas. Estamos iniciando um novo programa Combate, um programa da Confederação Nacional de Serviços. Menos impostos e mais empregos. Hoje nós temos a grata satisfação de receber um velho amigo, um grande ministro do Trabalho, Almir Pazianotto, e hoje advogado trabalhista que defende as causas dos vários setores empresariais e também de trabalhistas. Muito obrigado por estar aqui, ministro Almir. Muito obrigado pelo convite, fico bastante honrado. E como sempre, a primeira pergunta cabe ao Roberto. Ministro, eu gostaria que o senhor comentasse um pouco um problema que o Brasil tem em diversas áreas, que é a insegurança jurídica. Nas privatizações, nos contratos de parceria pública e privada, a insegurança jurídica sempre atrapalha muito o andamento dos negócios. Acaba isso gerando um preço mais elevado para a sociedade, exatamente porque nós temos no Brasil muitas leis, mas também muitas brechas nas leis. Na área do trabalho, do trabalhador, da justiça trabalhista, nós temos também essa insegurança jurídica? O que predomina nas relações de trabalho é a insegurança jurídica. E quem diz isso de maneira melhor e mais objetiva são as estatísticas da Justiça do Trabalho. A cada ano aumenta o número de processos individuais ou plúrimos, ou seja, aqueles em que o número de reclamantes é plural, 2, 3, 5, 10, 200, 300. Porque haveria de se entender que a lei ela é elaborada para resolver problemas. Isto é, a lei é para conferir segurança jurídica nas relações humanas. Como definiu um grande jurista alemão, Savigny, ele disse: lei é a norma que estabelece um território invisível dentro do qual as relações humanas se desenvolvem com segurança e em liberdade. Eu tenho um contrato com o senhor, formulado evidentemente de boa fé. O contrato estabelece a lei entre as partes. Não é? No direito do trabalho, não. O contrato, mesmo formalizado, ele não significa a lei entre as partes. A lei entre as partes será aquela que o juiz determinar. Não é? E há decisões judiciais nas quais o juiz reconhece haver sido proferida em desacordo com a lei. O próprio juiz? O próprio juiz diz: olha, eu reconheço que esta decisão, vamos, por exemplo, num caso de estabilidade, que esta não é uma estabilidade prevista pela lei, mas eu vou reconhecer que o empregado tem estabilidade em função do interesse social ou da dignidade da pessoa humana. Bem, mas isto significa trazer o mais terrível casuísmo para as decisões judiciais. O ministro Nelson Jobim dizia, quando era presidente do Supremo, que no Brasil as sentenças são imprevisíveis quanto ao conteúdo e ao tempo. Ora, quer dizer, é subjetivo, quer dizer, tem a vontade do juiz. Nada mais necessário que haja previsão que uma decisão judicial, porque as partes recorrerão ou não ao judiciário segundo os marcos fixados pela lei e por uma jurisprudência que leve em conta a lei e não a opinião pessoal do magistrado. De sorte que eu coloco como primeira reivindicação
para o desenvolvimento da nossa economia, para a ampliação do mercado de trabalho, para a atração de investimentos a setores produtivos, para que o Brasil consiga competir, não é, com países de um dinamismo terrível como a China, não é, esses emergentes. O primeiro requisito é a segurança jurídica. Eu sei que os senhores reivindicam a desoneração da folha de pagamento, mas antes ou com ela devem buscar a segurança jurídica. Um conjunto de leis, não é, que as partes conheçam, não é, apliquem e se sintam seguras. Mas, ministro, nesse aspecto que o senhor colocou de o juiz legislar, isso daí é uma exceção que o senhor está colocando, que foram alguns casos que aconteceram, ou faz parte de uma prática que acontece com uma certa periodicidade? É uma exceção em processo de crescimento. Porque lá nos anos 70, surgiu no Rio Grande do Sul, se não me falha a memória, uma corrente denominada direito alternativo, que seria o direito encontrado nas ruas, ou o direito legislado nas ruas. E o juiz passa a decidir, não segundo o direito positivo, aquilo que o Congresso produz e o Presidente da República sanciona, passa a decidir em função daquilo que ele considera ser socialmente desejável, socialmente útil e que se harmonize com aquilo que as ruas estão reivindicando. O senhor conhece aqui em São Paulo alguma reivindicação que circule pelas ruas? Eu não conheço nenhuma. Eu conheço manifestações planejadas, orquestradas, né, organizadas, como, por exemplo, pela redução da jornada a 40 horas, com esse acréscimo idiota, sem redução de salários. Né? Mas isso não está nas fábricas, isso não está nos chefes de família. O que as pessoas mais querem é ter um emprego razoável. Não há direito formado nas ruas. O direito é formado no Congresso Nacional. Que está lá exatamente para isso e nos custa muito caro também, né? Sob pena dessa última eleição haver sido inútil. Se nós temos um Congresso e uma outra fonte geradora de direito, que seriam as ruas, não é? Ou o pensamento eventual, ocasional, temperamental de um magistrado, nós saímos do Estado democrático de direito para uma democracia anárquica, onde tudo é possível. Quer dizer, o judiciário está se colocando como legislador, então, nesses casos. Frequentemente ele tem se colocado em direito coletivo, no direito coletivo, nos dissídios coletivos. Isso era absolutamente normal e aceito pela legislação. Era o famoso poder normativo. O Tribunal do Trabalho não exercia uma jurisdição, ele não aplicava a lei ao caso concreto. Ele analisava uma reivindicação e baixava uma norma de vigência temporária, normalmente 1 ano. Não é isto? A emenda 45 reduziu muito a possibilidade do judiciário editar normas. Por quê? Para que haja um dissídio coletivo, ambas as partes têm que estar de acordo, não é? E ingressar na justiça e pedir da justiça que proceda a uma arbitragem sobre aqueles pontos que levaram ao conhecimento do tribunal. Antes, não. Eu mesmo atuei no Tribunal Superior do Trabalho, numa época, muitos anos, em que o julgamento era assim: aplica-se o precedente 39, aplique-se o precedente 44, aplique-se o precedente 78. E não levavam em consideração o acordo entre as partes. E não levávamos em consideração a realidade, Exatamente. A realidade dos fatos, porque uma empresa é diferente da outra, um estado é diferente do outro, um ramo é diferente do outro, a agricultura é diferente da indústria urbana, o setor de serviços também não se confunde com o setor industrial, com a agricultura. Por isso é que a lei, que é de caráter geral, diz ao juiz: olha, você aplica o que está na lei. Em situações excepcionais,
segundo o Código de Processo Civil, decide-se por equidade. No vazio da lei, não é? Decide-se por equidade. Mas onde a lei, decida-se pela lei. decida-se de acordo com a lei. Aliás, falando um pouquinho sobre o setor de serviço, eu estou com uma revista aqui, antiga, já um pouquinho, Almir, que falava sobre exatamente o problema da lei, uma declaração feita, leis obsoletas impedem o progresso no Brasil na área de terceirização. Isso a gente já, há muito tempo, nós temos questionado o problema do enunciado 331, que é praticamente hoje uma legislação que é adotada por quase todos os tribunais e que não é clara. Ela é simplesmente uma parte de uma solução que deveria ser adotada mais explicitamente através de uma lei. Como é que você vê essa questão que desde 2001 ainda nós não conseguimos exatamente fazer com que o setor de serviços, que hoje representa quase 67% do PIB, é o maior empregador do país, seja considerado como uma atividade igual às outras? Não, é a prova cabal da insegurança jurídica, o setor de serviços. Não é? O enunciado 331 veio para substituir o enunciado 256. O 256 foi o primeiro enunciado nessa matéria, baixado pelo Tribunal Superior do Trabalho em 1986. Havia uma razão de ser para esse enunciado. Empresas terceirizadoras, prestadores de serviço, no setor de conservação e limpeza, haviam se multiplicado e muitas delas cometiam graves irregularidades contra o empregado e contra a Previdência Social. Como ao Poder Judiciário só chegou às más notícias, não é? Avolumou-se para a jurisprudência aplicável a esses casos dessas empresas fraudadoras. E o enunciado 256 disse ser ilegal toda e qualquer contratação de trabalho através de empresa interposta, exceto no caso do trabalho temporário e do serviço de vigilância, por serem atividades regulamentadas em lei. Com a Constituição de 88, houve necessidade da revisão do enunciado 256, porque nós não poderíamos mais transferir vínculo para estatais e empresas de economia mista. Houve uma longa discussão no TST. O TST praticamente se dividiu e acabou por prevalecer uma solução de compromisso, o enunciado 331, que é bom, ele é bom. Porém, traz lá no inciso 3º um vírus, não é, para o qual ainda não se encontrou um remédio eficaz. Diz lá, olha, é possível a terceirização do serviço de vigilância, de limpeza e conservação e de qualquer outra atividade especializada relacionada à atividade meio, desde que é inexistente a pessoalidade e a subordinação direta. O Legislativo, diante do enunciado 331, e porque ele passou a ser utilizado imediatamente, o Legislativo se acomodou e não quis enfrentar essa matéria polêmica, não é? Ou seja, a elaboração de uma lei geral sobre terceirização. E prestação de serviço geral. Prestação de serviço que é reconhecida pelo Código Civil. Claro. Não é isso? Nós teríamos que fazer uma adaptação para a área do trabalho. O enunciado 331, se tirássemos a alusão à atividade meio, e, em minha opinião, estabelecêssemos a obrigação solidária do tomador de serviço, a meu ver, ficaria bom, concedendo-se ao tomador a possibilidade de reter as importâncias devidas pelo prestador de serviço relativas aos encargos sociais. Os encargos sociais. Teríamos uma lei simples. Bom, seria a melhor? Não, a melhor nunca, a ótima nunca será conseguida. Mas resolveríamos dois problemas. Mas que essa pode ser melhorada, pode ser, né? resolver.